E aí, galera, tudo bem? Conseguiram entender bem a aula passada, lá das propriedades das soluções, temperatura de ebulição, pressão de vapor? É o que a gente vai utilizar agora para poder entender as propriedades coligativas das substâncias. Propriedades que são alteradas se eu colocar um soluto que eu não consigo diluir nessa mistura. Então, a gente vai começar falando nessa aula de tonoscopia e bulioscopia. Vamos lá? Primeira coisa que a gente tem que lembrar é de água. A água vai ser o nosso maior exemplo aqui quando a gente fala de soluções, né? Então, a água ela tem algumas propriedades físicas que são constantes. Então, a gente tem uma temperatura de fusão ali, essa passagem do estado sólido para o líquido a 0 graus Celsius, e a sua temperatura de ebulição, que é a passagem do líquido para o de vapor ou gasoso a 100 graus Celsius. Então, isso é fixo, né? São propriedades que já são conhecidas por nós. Agora tem um problema. Se nós adicionarmos um soluto não volátil, como sal, açúcar, algum sólido que não vai evaporar, aí eu estou dificultando que essas propriedades se mantenham constantes. Aí a temperatura de fusão ela vai variar de acordo com a quantidade que eu coloquei, vamos supor, de sal nessa água. A temperatura de ebulição ela vai variar de acordo com a quantidade que eu coloquei de sal nessa água. Então, a partir do momento que eu não tenho mais uma substância pura, que eu tenho uma mistura junto com um soluto não volátil, que é o sal, essas propriedades físicas elas vão variar. E isso muda todos esses pontos de fusão e ebulição que a gente já conhece. Então, quando um soluto não volátil é adicionado ao solvente, ocorre a variação das propriedades físicas desse solvente. Aqui a gente usou como solvente a água, né, que é o nosso solvente universal, e muitas vezes a gente vai falar de sal porque é uma coisa que está mais perto de nós, que também é mais fácil de a gente usar como exemplo. Então, as propriedades coligativas, elas dependem muito de temperatura e de ebulição. Então, como que funciona isso? Eu sei que a temperatura de ebulição da água é 100 graus. Mas se eu colocar um soluto não volátil naquela água, eu aumento essa temperatura de ebulição para 120, depende da quantidade que você colocar. Se você aumenta a temperatura de ebulição, você está dificultando essa água entrar em ebulição. Então, vai demorar mais tempo para que isso aconteça. A mesma coisa acontece, isso é o que a gente chama de bulioscopia, tá? Quando eu estou alterando a temperatura de ebulição. Quando ela aumenta a temperatura em que o meu solvente ele vai passar do estado líquido para o gasoso. Isso também acontece quando a gente falar de pressão osmótica. Eu posso alterar a minha pressão osmótica dependendo da quantidade de soluto não volátil que eu vá utilizar, que é o que a gente chama de osmocopia. Só que o contrário também pode acontecer. Eu posso diminuir as temperaturas. Então, se ela vai variar de 0 para -2, quando eu adicionar um soluto não volátil, eu estou diminuindo a temperatura de congelamento da minha substância. Vamos supor que eu queira que a água demore mais para congelar, que ela fique mais tempo líquida lá no meu freezer. Eu vou ter que colocar alguma coisa que não vá volatilizar, que vá se manter nessa água. Por que picolé demora mais para congelar do que água pura na forminha? Porque eu tenho um concentrado de fruta aí que está dificultando que esse congelamento aconteça na temperatura ideal. Não que ele não vai acontecer, ele só vai demorar mais tempo do que o previsto. Isso é o que a gente chama de crioscopia. Também vai acontecer sobre a pressão de vapor. Você também pode diminuir a pressão de vapor adicionando um soluto não volátil. Quando você diminui a pressão de vapor, você está dificultando alguma coisa a evaporar, que é o que a gente chama de tonoscopia. E isso a gente vai ver separado cada um deles. Vamos lá? A tonoscopia, vou usar exemplo aqui, uma xícara de chá. Né? Eu tenho um chá, você fez um chá, ele ficou todo líquido, não tem nenhuma partícula dentro, e aí você vai adoçar com uma colher de açúcar. Quando você colocou esse açúcar dentro, você já mudou
a pressão de vapor desse líquido? Se antes ela ia evaporar mais facilmente, agora com esse concentrado, com esse soluto que é o açúcar, eu estou diminuindo essa pressão de vapor. Por quê? Porque eu estou diminuindo a volatilidade. Quando eu estou colocando um soluto não volátil no meu solvente, eu estou colocando açúcar no meu chá, eu estou dificultando a saída do solvente, eu estou dificultando a saída das bolhas lá de vapor. Lembra da aula anterior? E se eu dificultar essa saída, eu estou dificultando que ele evapore. Então, automaticamente, alguma coisa que tem dificuldade em evaporar, ela tem uma pressão de vapor menor. Então, você está diminuindo a pressão de vapor do teu solvente. E isso depende da quantidade que você vai colocar de soluto não volátil, de açúcar nesse chá. Né? Quanto maior a concentração, quanto mais partículas eu tiver de açúcar nesse chá, menor vai ser a pressão de vapor. Então, quanto mais açúcar eu for colocando lá, mais difícil vai ser de evaporar essa solução. Só para lembrar, né, gente? Açúcar de qualquer coisa em excesso também mata. E bulioscopia, a gente vai usar um exemplo aqui, que é o que eu sempre uso, que é a da água do macarrão. A água, a gente já sabe a temperatura de ebulição, o ponto que ela começa a ferver é 100 graus a 1 atm. Mas você vai precisar colocar sal nessa água, né? Quando você colocou sal nessa água, você aumentou a temperatura de ebulição dessa água. E se você aumenta a temperatura de ebulição, você está diminuindo a volatilidade. Quer dizer que agora ele vai precisar de mais tempo ou mais calor até atingir a temperatura ideal para ele começar a evaporar. Então, você dificultou que isso acontecesse. Pensa nas propriedades coligativas como uma dificuldade a mudança de estado da substância. Aqui, no caso, a gente está falando praticamente de evaporação. Então, toda vez que você colocar sal na água do macarrão, você vai ver que ele dá quase uma paradinha ali na fervura, mas logo ele volta, porque ele está o tempo todo na chama, ele já está no calor, né? Mas você deu uma aumentada naquela temperatura de ebulição. E quando você fez isso, você dificultou que a evaporação acontecesse mais rápido. E a gente tem que lembrar que a ebulição ocorre quando a pressão de vapor é igual à pressão atmosférica. Então, essa alteração é bem importante para a gente lembrar. Outra coisa que pode acontecer é dependendo do local que se encontra, onde você está fazendo, onde você está aquecendo a água. Então, quanto maior for a altitude, quanto mais alto você estiver, menor vai ser a pressão atmosférica. Lembra que a gente falou lá da camada de ar? Quanto mais alto, menor a camada de ar, menos pressão. Consequentemente, a temperatura de ebulição vai ser menor. Mas o que isso quer dizer? Que ela está atingindo o ponto de ebulição mais rápido, numa menor temperatura. Porém, os alimentos eles não vão cozinhar nesse tempo, né? Eles não acompanham a temperatura de ebulição, eles têm o próprio tempo de cozimento. Por isso que é mais demorado eu cozinhar alguma coisa quando eu estou numa altitude maior, quando eu estou num local mais alto. Porque o ponto de ebulição muda, diminui, porém o ponto de cozimento dos alimentos se mantém o mesmo, independente do lugar. E aqui a gente também tem que levar em consideração que quanto maior a concentração de sal nessa água, maior a temperatura de ebulição. Então, se você colocou 1 colher de sal, você aumentou lá em 0,1 graus Celsius. Agora, se você colocou 10 colheres, você pode ter aumentado em 0,8. Não tem como a gente precisar essa quantidade sem medir. Mas a gente sabe que se você colocar uma quantidade alta de soluto não volátil, você aumenta muito mais a tua temperatura de ebulição. Se você só colocar um pouquinho, você aumenta um pouquinho a tua temperatura de ebulição. Mas você está conseguindo fazer essa alteração colocando sal ou outro soluto nessa água. Ok, gente? E aí, para quem está com fome, que nem eu, né? Só para vocês, quando lembrarem de macarrão, lembrar o que acontece quando vocês colocam sal na água. E aí, o desafio anterior que eu tinha deixado para vocês era para pesquisar se era mito ou verdade que ao se colocar sal na água, ela vai ferver mais rápido. E qual que era o motivo da sua conclusão. E aí, depois de tudo que a gente falou, é lógico que isso é mito.
Eu não sei de onde tiraram isso, mas a gente já tem as propriedades coligativas aí para provar que quando você está colocando um soluto não volátil, ela faz exatamente o contrário. Ela vai demorar mais para ferver. Não que seja um tempo muito absurdo, mas aquele 1 minutinho ali já faz diferença, né? Então, toda vez que você colocar sal na água ou qualquer outro soluto não volátil na água que está fervendo, ou antes dela ferver, ela vai demorar mais para atingir aquele ponto, porque ela tem agora um concentrado a mais ali para conseguir fazer isso. Ok, pessoal?